Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maltratos como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, não meras palavras saídas dos nossos corações, mas uma súplica, ó Deus, para que o Senhor nos encha, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, para que Tua palavra faça morada, Pai, e assim não pequemos contra o Senhor, e assim vivamos para a Tua glória, Deus. Por cada versículo, Pai, por cada frase, cada palavra, cada letra bem ajustada, Pai, inspirada pelo Senhor. Vida, Pai, que isso seja como sangue, Pai, diretamente aos nossos corações, nos dando vida, Pai, que assim impulse os nossos corações, Pai, em louvor da Tua glória, ao ouvirmos a Tua palavra, Pai, e o Senhor fazendo de nós operosos praticantes. Custe o que custar, Pai, viver piedosamente para a Tua glória. Concede isso à Igreja Castelo Forte, Pai, a cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em meio à dificuldade dos cristãos, há muito ensino, muita doutrina, isso é por demais saudável, e eu não vou usar nenhuma conjunção adversativa para que eu possa desmerecer a doutrina, o ensino da palavra. Não é isso. Mas o ensino da palavra juntamente com a aplicação dela. O autor de Hebreus falou muito sobre doutrina e explicou os motivos pelos quais os hebreus não podem ouvir uma outra opção acerca do viver o Evangelho, do viver para a glória de Deus. Vocês têm uma confissão em Cristo Jesus e ela é suficiente. Então o autor de Hebreus vai explicar o tempo todo, não tentem buscar outra alternativa, inclusive a alternativa legal da época, ou seja, a alternativa mais conveniente para que eles pudessem ser crentes na época. Para que eles não pudessem ser tidos como radicais, para que eles não pudessem ser tidos como marginais, ou seja, de fato mesmo à margem da sociedade, mas serem marginalizados não só na sociedade, mas também religiosamente, porque a religião judaica era legal e estava com toda a força, mas professar o nome do Senhor Jesus Cristo, isso era ser marginalizado. Então, entre a religiosidade, mesmo na crença em Deus, de fato, ser marginalizado. Como, de fato, aqueles que querem viver piedosamente hoje, aqueles que são zelosos pelo culto e por uma vida santa, são marginalizados daquilo que se é dito como igreja evangélica. O autor de Hebreus desesperadamente escreve essa carta para dizer, olha, essa alternativa que vocês estão buscando, para que vocês possam buscar as sombras, os rudimentos da lei, vocês estão querendo dar um arrudeio para que não possam professar o nome de Cristo, porque seus bens estão sendo spoilados, porque vocês estão sofrendo maltratos, porque vocês estão sendo presos, porque vocês estão, inclusive, sendo perseguidos até a morte. Vocês estão, então, procurando uma alternativa para que se livrem de problemas. Veja, professar o nome de Cristo Jesus, viver para a sua glória, sempre trouxe problema
em toda a história da igreja. Irmãos, os profetas, porque confiavam na promessa do Cristo que viria, eles eram perseguidos. E aí, irmãos, os apóstolos, os discípulos, os apóstolos, a igreja primitiva, até o dia de hoje. Mas espera aí, o que acontece no dia de hoje que não há perseguição? Irmãos, eu recebo muitos e-mails, eu recebo muitas mensagens do WhatsApp de cristãos que foram perseguidos em tais lugares. Irmãos, é tanto fake, mas é tanta mentira, que eu nem procuro investigar mais. Eu fico muito triste e peço que, se de fato há a perseguição, como dizem, e se forem elas verdadeiras, que o Senhor tenha misericórdia. Mas deixa eu dar só um exemplo. Há uma foto que circula até hoje, de tempos em tempos ela aparece. É um monte de gente queimada no meio da rua, assim. E aí dizem que eram vários crentes ali que estavam saindo da igreja e o povo flagrou os crentes ali, surpreendendo-os e tocando fogo em todo mundo. Não tem nada a ver. Aquilo ali foi um caminhão cheio de combustível que explodiu e queimou as pessoas que estavam ao redor. E alguém que se diz crente, né, desses sites gospel, pega aquilo para fazer sensacionalismo, lança, enfim. A gente passa aquilo para frente e aquilo viraliza. E tantas outras coisas que se dizem como perseguição religiosa, pelos que usam da religião, sejam católicos, sejam romanos ou ortodoxos, ou seja, anglicanos, perseguições políticas que estão muitas vezes com o nome estampado da igreja, mas na verdade a perseguição tem a ver com a política. Não estou dizendo que há ausência da perseguição religiosa hoje, mas inclusive na nossa nação, irmãos, a aceitação, a simpatia e o aplauso do mundo quando nós dizemos que somos evangélicos. Cada vez mais cresce o número de evangélicos nos meios seculares. Artistas, cantores, que agora nem mais fazem carreira no meio gospel, mas continuam fazendo a carreira secular com as mesmas músicas imundas, com as mesmas danças imundas, com a mesma agenda imunda. Eles professam de maneira blasfema que são servos do Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, muito diferente daquilo que o povo vivia na época, pela motivação do qual os hebreus escreveu aquela carta. Irmãos, certamente nós não vamos ser perseguidos porque alguém vai dizer, olha, vocês precisam não professar o nome de Cristo, então vamos voltar como os hebreus, a Moisés, aos anjos, aos sacrifícios, sacerdotes, sumos sacerdotes. Talvez nós nunca iremos enfrentar perseguição dessa maneira. Mas, de fato, irmãos, uma vida piedosa, de fato, adorar o Senhor num culto puro e simples, conforme diz as Escrituras Sagradas, sem invencionices humanas, nós vamos ser sempre escanteados, nós vamos ser sempre marginalizados. Isso não é discurso de pastor radical que simplesmente quer justificar o seu fanatismo, mas de estarmos abertos a sermos contestados pelas Escrituras Sagradas. O que é que nós fazemos no nosso culto? Ou então o que é que a nossa vida de santidade tem feito que incomoda tanto? Queremos ser contestados pelas Escrituras. Abra a Escritura e nos exorte. Prove-nos do nosso erro, porque nós não temos nenhum compromisso com ele. Nós não temos compromisso com o erro, nem com o pecado. Então, queridos, por favor, entendam que a perseguição da qual você vai experimentar, do qual você pode experimentar, da qual você foi vocacionado para experimentar, porque todo cristão ele foi chamado para compartilhar, para dar continuidade aos sofrimentos de Cristo. Atos diz que importa que através de muitas, não poucas tribulações, entremos no reino dos céus. Então, irmãos, durante toda a história da igreja, e eu falo isso bíblica, e o comecinho da igreja primitiva até os nossos dias, a igreja sempre foi sacudida, sempre foi perseguida. Nos nossos dias há algo muito errado. Eu creio que é justamente pelo pragmatismo da qual os hebreus também estavam aderindo, de uma maneira diferente. Mas nós estamos aceitando uma nova condição de ser crente, para que a gente não seja perseguido, para que a gente não seja marginalizado na religião. Observem, irmãos, daquilo que eu falei no começo, depois de instruções sobre não abandonem a confissão em Jesus Cristo.
Não abandonem esse culto simples que você está tendo para que vocês voltem aos rudimentos, às sombras. E eu já expliquei muito isso, a própria palavra do Senhor nos explicou muito. Veja, vocês estão querendo voltar a se relacionar com aquela sombra, né, quando de fato você já tem a pessoa na realidade. Ou seja, os hebreus, agora eles tinham Cristo Jesus. Cristo Jesus já havia cumprido a sua obra, já estava assunto aos céus. Eles agora estavam querendo voltar ao quê? A crer como o povo cria antes de Jesus Cristo vir. O povo de Deus no passado era alcançado, era salvo pela graça da mesma maneira, mas crendo em Cristo que viria. Os hebreus e nós hoje, nós cremos no Cristo que já veio, que virá uma segunda vez para nos buscar, para buscar o seu povo. Então os irmãos já estão bem inteirados sobre a crença no Antigo Testamento, na promessa, e a crença no Novo Testamento, na concretização dela, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Agora entendam, depois de todas as instruções, o autor de Hebreus, ele quer continuar exortando, mas dizendo que vocês precisam viver em prática. Ou seja, somente teologia, somente conhecimento não é suficiente. Vocês precisam viver uma vida cristã. Irmãos, a primeira coisa que ele coloca, observe que ele vai colocar, irmãos, a segunda tábua da lei aqui. Ele vai colocar o relacionamento que nós devemos ter com os nossos irmãos. Observe mais uma vez o texto. Olha qual é a primeira coisa que ele vai dizer. Seja constante, versículo 1 do capítulo 13 de Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Olha, irmãos, no momento em que eles viviam de pura perseguição, veja, os seus familiares já não recebiam. No seu trabalho, eles já tinham sido demitidos. Alguns até não poderiam comprar mais no mercado. Os preços eram elevados para aqueles que professavam o nome de Cristo Jesus, ou então nem mesmo podiam comprar. Enfim, das mais variadas perseguições. Aonde é que eles iriam ser consolados, irmãos? Aonde, irmãos? Na igreja. Na igreja, irmãos. Veja, eu entendo aqui algumas pessoas na igreja que tem crianças recém-nascidas, precisam correr para casa. Eu entendo, mas o que eu não entendo é algumas pessoas que querem dar no pé assim que acaba o culto correndo. E assim, o que tudo indica, o que parece, eu não suporto essas pessoas. Eu estou aqui porque eu sou religioso, porque a minha consciência dói. A minha consciência dói se eu não vim cumprir esses ritos dessa liturgia. Eu coloquei de crianças recém-nascidas, mas existem outros motivos que fazem com que eu vá para casa, tá, irmãos? Às vezes tem um almoço com alguém, com um familiar, ou outra, uma enfermidade, alguma coisa, e eu preciso ir. Mas eu estou me referindo a alguém que não suporta, e eu não tenho ninguém na mente, tá, irmãos? Para que não diga, está falando de mim. Mas veja, alguém que não suporta, se há entre nós alguém que não suporta estar entre esses cristãos, porque não vê graça entre vocês. Eu tenho uma má notícia para dizer a vocês. Se há alguém que pensa assim, você vai conviver com essas pessoas no céu eternamente. Se acostume com essa pessoa agora, suporte essa pessoa agora, porque ela vai estar no céu. Aí deixa eu te dar uma má notícia, no céu você não vai poder ser hipócrita. No céu você não vai poder dar um sorriso aguado para aquela pessoa. No céu você não vai dizer, vixe, lá vem ela falar comigo. Eu tenho que cumprimentar, lá vem ele. No céu não vai haver essas picuinhas. Veja, irmãos, aonde é que os hebreus poderiam encontrar consolo? Aonde, irmãos? Somente na igreja. O autor de Hebreus diz assim, olha, tem que ser constante. Você não vai exercitar esse amor fraternal, esse philos, você não vai usar esse amor que você tem de família com o seu irmão na igreja, porque de fato ele é família. O amor fraternal aqui, você vai tratar essa pessoa da igreja como um familiar seu, com essa intimidade, com esse carinho, com essa consideração. Ele é irmão. Irmãos, não existe uma expressão mais forte desse philos, dessa palavra grega, fraternal, pela qual os crentes são conhecidos como irmãos. O amor fraternal de irmãos.
a consideração que eu tenho pelo meu irmão, a consideração que eu tenho pela minha irmã. No céu você não vai ter oportunidade de destratar. No céu você não vai ter a oportunidade de tratar como desconhecido. No céu você não vai ter a oportunidade de evitar aquele irmão, de evitar aquela irmã. Você vai conviver com aquela pessoa. Lembra que eu falei, irmãos, na casa do meu pai há muitas moradas? Se assim não fosse, eu não teria dito. Eu coloquei para vocês que uma das interpretações ali é que o céu, de fato, é uma grande morada, mas é um cômodo mesmo. Veja, é uma casa só, me perdoe, uma casa com vários cômodos. Mas todo mundo, veja, irmãos, eu estou colocando aqui pode ser que não seja literalmente assim, mas é um lugar onde nós não iremos viver desconectados. É aquilo que eu já disse, olha, Deus vai estar no céu fazendo separação por causa dos nossos problemas. Irmão, por favor, você vai ficar na zona sul, você vai ficar na zona norte, porque vocês não se dão bem, eu entendo o problema de vocês. Não haverá isso no céu. Então, o autor de Hebreus, ele diz assim, seja constante, ou seja, eu não estou dizendo para você tratar aquele irmão com amor uma vez. Eu não estou dizendo para você se esforçar e fazer daquele seu irmão, daquela pessoa irmão seu, em algumas ocasiões. Seja constante, você vai vigiar e você vai ser diligente para proporcionar esse ambiente aqui, uma família. Irmãos, o mundo aí fora é muito falso. O mundo aí fora é muito hipócrita. Vocês lembram de um exemplo que eu já dei? Eu nunca assisti Big Brother Brasil, nunca. Mas assim, em alguns lugares, logo no início, naquelas primeiras edições, daquele lixo, eu vi as pessoas sentadas numa cadeira e sendo entrevistadas. Eu estava num restaurante, eu acho. As pessoas diziam, eu odeio mentira. Era na entrevista, falando do perfil. Falo de você. A pessoa dizia, eu odeio mentira. Olha, eu sou uma pessoa assim, assado, mas a outra pessoa falando, eu odeio hipocrisia. E todas as pessoas que eu vi falando, elas diziam dela mesma, o que eu não suporto é hipocrisia. Eu não suporto gente falsa. E a grande graça daquele reality show, fora a imoralidade sexual, dos quais muitas pessoas crentes assistem, eu já ouvi, viu, irmãos? Olha, aqui nessa igreja, quando eu era jovem, eu já ouvi discussão de pessoas que dizem mesmo, eu assisto porque é legal, não, eu não assisto porque aí não vê imoralidade não e tal. É um absurdo. Como hoje você ouvir alguém dizer que assiste Game of Thrones. Uma nojeira daquela, um crente conseguir assistir Game of Thrones. Como é que um crente consegue assistir isso, irmãos? Ele não tem nenhuma noção de santidade de vida, de coisas impuras sendo passadas diante dos seus olhos. Nenhuma. É completamente alheio. Se o Espírito Santo não o incomoda por dentro, eu não acredito que ele esteja ali. Eu não acredito que o Espírito Santo esteja ali. Não acredito. Eu não acredito nessa fé da qual a pessoa diz que professa. Mas, irmãos, olha, o mundo por aí, ele diz que odeia a falsidade. E na prática é só o que eles vivem. Então, fora a imoralidade naquele reality show, da imoralidade sexual, veja, das outras imoralidades que tem, essa, irmãos, da falsidade, da mentira, da hipocrisia, é o que mais tem dentro daquele reality show. E as pessoas gostam de assistir isso. Vejam, irmãos, no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, na nossa família, dos descrentes. E sabe o que é que mais me dói? Sabe o que é que mais me dói? É quando chega um crente decepcionado e diz assim, pastor, eu tenho amigos ímpios que são melhores do que os amigos crentes. Eu vejo como dois problemas aí, irmãos. Eu vejo como dois problemas. Ou há um problema na visão da pessoa que está falando isso, tá?
ou terrivelmente há de fato um problema na vida da igreja. Ou aquela pessoa, veja, terrivelmente aquela pessoa está certa. Eu não estou sendo um bom amigo. Eu não estou sendo o melhor amigo para os meus irmãos da igreja. Irmãos, é o que eu mais tento promover entre os jovens, entre os adultos da igreja. É essa união. Irmãos, não simplesmente pela social, irmãos. Não por programações sociais. Nós não fomos chamados para isso. A igreja não foi chamada para esse fim. Mas veja, viver como família, sim. E é o que eu mais desejo, irmãos. É o que eu mais desejo. Ver os irmãos se tratando de fato, como de fato são conhecidos. Irmãos, família, um só corpo. O autor de Hebreus vai dizer: constante. Você deve ser um promotor do amor fraternal dentro da igreja. Mas, pastor, é porque ele é assim. Você é o agente promotor. Você vai lá. Você insiste, suportai-vos uns aos outros em amor. E você ama quando ele menos merecer, porque é quando ele mais está precisando de você. O versículo 2 vai nos dizer: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Nós temos os relatos bíblicos. Gênesis capítulo 18, do 1 ao 15, nós temos Abraão recebendo anjos. Nós temos Ló, em Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 22, também recebendo ali anjos. Nós temos Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao versículo 23. Certamente o autor está fazendo menção a essas pessoas. Queridos irmãos, ser hospitaleiro é um dos pré-requisitos para que alguém possa ser presbítero. É necessário ser hospitaleiro. Veja, queridos, nós não conseguimos receber os visitantes na nossa igreja. Eu já coleciono testemunhos de pessoas que estão aqui hoje na nossa igreja porque foram bem recebidas. Na classe de novos membros, quando eu pergunto, todos, é unânime pela pregação da palavra, mas depois vem, e como eu fui bem acolhida. Como eu fui bem acolhido pela igreja. Mas, irmãos, infelizmente, alguns. O hospitaleiro aqui do texto está falando sobre, de fato, as pousadas, as estalagens que existiam na época, das quais existiam muitos roubos, das quais eram desconfortáveis, a facilidade de pegar doença, inclusive de morrer. Então, aquelas pousadas da época eram lugares terríveis. Então, o cristão recebia aquele estrangeiro, aquele viajante na sua casa. Veja, nós não conseguimos receber bem os visitantes em nossa igreja. Lembra do cafezinho e do bolo que eu já exortei a igreja? Nós destruímos o cafezinho e o bolo sem que nós sirvamos aos nossos visitantes. Eu sei, tá? Que há irmãos que colocam na bandeja e servem. Louvado seja Deus pela sua vida. Há irmãos que inclusive trazem esses bolinhos que não vai ficar pobre porque trouxe um pacote de café ou um bolo. Não vai de jeito nenhum. Mas vejam, irmãos, nós não conseguimos praticar a hospitalidade com algumas pessoas que adentram em nossa igreja. Alguns tentam exercer essa hospitalidade. Boa noite, tudo bem? A pessoa já está respondendo, a pessoa já deu as costas. Irmãos, ele está falando isso para a igreja. Ele está falando isso para você, é sua responsabilidade.
a coisa é tão natural aqui na igreja. Tem uma irmã que está aqui na igreja, foi bem recebida, está na classe de novos membros. Outra mulher pegou o seu WhatsApp e durante a semana ficou falando com aquela pessoa, incentivando a fé naquela pessoa e mandando textos bíblicos. E essa pessoa está na igreja hoje, desejosa, já se torna membro da igreja. Porque alguém recebeu, porque alguém... E olha que eu estou falando de uma hospitalidade bem superficial da que a Bíblia está falando. Sobre você atender às necessidades daquela pessoa da qual está passando pelaquela cidade, alguém que está passando pela nossa igreja, alguém que está vindo até nós porque precisa, porque tem necessidades. Nós não conseguimos, irmãos, exercitar isso entre nós. Muitas vezes nós precisamos. Há entre nós pessoas que padecem. Financeiramente falando também. Nós não estamos sensíveis a isso. Procuremos a diaconia da igreja. Diácono, tem alguém precisando? Por favor, me informe. Eu quero ajudar. Eu quero receber em minha casa. Eu quero abrir o meu bolso. Eu quero abrir o meu coração. Você pode estar acolhendo um anjo. Essas pessoas, quando acolheram anjos, foram abençoadas. Irmãos, receber um anjo na sua casa. Que privilégio. Que privilégio. E eu quero é que o Senhor envie cada vez mais para a nossa igreja. E assim residam conosco, e assim fiquem conosco, e sejam feitos a família juntamente conosco. Ele vai dizer no versículo 3, lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Irmãos, quando alguém era preso naquela época, um contexto também diferente do nosso hoje. Naquela época, os presos eles precisavam dos seus parentes, dos seus conhecidos, para que pudessem sobreviver. Eles eram lançados nas masmorras, eles eram lançados em buracos, e ali sem luz, sem comida, sem água, sendo mordidos por animais peçonhentos, eles eram abandonados. Eles necessitavam dos familiares, dos próximos, para que pudesse levar comida, água, para que pudesse levar roupa, para que pudesse levar remédio. Hoje não, hoje o governo dá marmitas gordas e dá roupas e dá tudo, todas as regalias para aquela faculdade do crime que são os nossos sistemas carcerários, infelizmente, irmãos. Algum irmão meu, pela profissão da fé dele em Cristo Jesus, ele foi preso. Irmãos, veja, notem bem, o resumo da segunda tábua da lei, aqui é o resumo da segunda tábua da lei, ame o próximo como a si mesmo. Irmãos, é incrível a linguagem bíblica. Veja, amar o próximo como a si mesmo, eu vou trocar de lugar com ele. Você vai visitar aquele encarcerado como se você tivesse amarrado junto com ele. O que é que você gostaria? Você vendo a condição daquele seu irmão naquela situação, o que é que você gostaria naquele momento? O que é que você precisa naquele momento? Vamos lá, coisas simples, comida, bebida, remédios, roupas. Veja, se sinta na mesma situação do seu irmão, naquela necessidade que ele está passando. Naquela situação difícil, naquela perseguição. Irmãos, veja, nós precisamos ser abraçados. Cuidados, eu estou impossibilitado em meio a essa dificuldade. Pelo fato de eu ser crente, eu estou impossibilitado de me mexer. A igreja precisa me acolher. Mas, irmãos, não é, de longe eu jogo algo para ele. Está lembrado quando alguém nos pede alguma coisa no sinal? Eu sei que muitas vezes a gente quer se livrar de não estar financiando vagabundagem, né? Nos sinais, financiar vagabundagem na nossa nação, na nossa cidade, ou até mesmo o medo dos criminosos.
Mas lembra quando você dá uma esmola a alguém? Você dá muitas vezes esmola para a pessoa, simplesmente para a pessoa sumir da sua frente. Para aquela pessoa não lhe incomodar mais. Muitas vezes a gente quer agir assim com os nossos irmãos. Atender a necessidade dos nossos irmãos como se estivesse lavando as mãos e dizer assim, já ajudei, se virem para lá. Como se eu estivesse lá preso com ele. Ele vai dizer, além dos encarcerados, dos que sofrem maltratos. Como se com efeito, vocês mesmos em pessoas fossem maltratados. Irmão, sabe o que muitas vezes acontece quando nós lamentamos o maltrato da nossa vida por conta da nossa confissão de fé, quando nós professamos o nome do Senhor Jesus Cristo? Rapaz, eu entendo a sua situação, viu? Lamentável, difícil mesmo, tá? Eu vou orar por você. Sem que você dê uma capa para a pessoa se cobrir do frio, sem que você alimente aquele seu irmão. Isso é hipocrisia, irmão. Ele está querendo dizer assim, olha, se coloca no lugar daquela pessoa. O maltrato que ele está recebendo, que doa em você também. Que aquela ofensa machuque o seu coração também. É meu amigo, mas tem limites nesse envolvimento. Eu quero ser amigo na alegria, nos churrascos, nas sociais da igreja. Mas carregar esse fardo com ele. Eu já tenho meus problemas. Ele que se vire com os deles. Irmãos, observe essa dor desse grande problema. O autor está dizendo assim, olha, como se você estivesse experimentando a mesma coisa. Ele está dizendo, troca de lugar com aquela pessoa e pensa o que é que você precisa nesse momento, como você queria ser tratado. É dessa maneira que o autor de Hebreus exorta a igreja para que o faça, para que viva. O versículo 4 diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Irmãos, observem, do relacionamento com os irmãos, ele vai agora para o não adulterarás. Veja, Deus vai julgar, aí ele coloca os impuros, do qual ele já falou, os profanos e os impuros, e vai dizer, juntamente com os adúlteros, para que ele possa colocar em pé de igualdade, e dizer, vão ser julgados por Deus. Irmãos, vejam, o adultério, ele vem para solapar e destruir o casamento. Quando o casamento ele é destruído, quando há o divórcio, enfraquece a família, enfraquece a igreja, enfraquece a sociedade. Veja, Matthew Henry ele vai dizer que a família, ela é, o casamento aqui especificamente, ele é um tijolo no alicerce de uma sociedade. Se a igreja não promove famílias fortes, que vêm de casamentos fortes, irrelevante será a igreja evangélica no Brasil, será a igreja evangélica no mundo, em Alagoas, em Maceió. E é por isso que eu tenho sempre orado. Vejam, só seremos uma igreja forte se a gente construir aqui famílias fortes. Filhos, a gente hoje tem, né, irmãos? Nós hoje temos filhos, os jovens, a maioria não tem os pais na igreja. Os pais se acham muito espertos, os pais se acham satisfeitos com a religiosidade que têm, inclusive acham que os filhos exageram nessa frequência da igreja, na frequência de leitura bíblica. Eu já recebi aos montes, irmãos, críticas de pais que vêm no gabinete, inclusive, dizer, meu filho lê muito Bíblia. Meu filho está com uma conduta de dizer que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo outro, que diz que é pecado. Coisas imorais que os pais queriam que os filhos praticassem. Então são coisas terríveis que eu escuto, irmãos. Mas vejam,
nós ainda temos na nossa igreja muitos jovens que estão aqui já há 12 anos. Desde que eu comecei o meu ministério. Jovens firmes. Mas veja, agora que estão se casando, e eu ainda não posso dizer, olha, louvado seja Deus porque ele tem filhos e tem sido uma bênção, seus filhos têm crescido. Todos os nossos irmãos, eu e meus irmãos, temos filhos pequenos ainda. Mas o que eu mais desejo é ver os nossos filhos crescendo e glorificando a Deus. Nossos filhos gerando filhos e filhos, e a gente dizer, olha, deixamos um legado, nós contribuímos para essa sociedade, contribuímos para esse mundo, vivemos para a glória de Deus. Vê o fruto do nosso trabalho prosperar, irmãos. Vê o fruto dessa nossa vida que nos leva à marginalização religiosa, às perseguições. Vê o fruto disso, irmãos. Será que é verdade mesmo? Será que isso tudo que está sendo prometido aqui para os hebreus, será que isso é para mim? Então vejam, irmãos, Deus vai julgar aqueles que destroem os seus casamentos, porque vão destruir as suas famílias e porque serão uma desgraça para esse mundo. Ele segue o texto, então, falando sobre o relacionamento com seus irmãos, falando sobre o relacionamento dentro de casa, como eu já disse, destruiu o casamento, destruiu os filhos, destruiu a família. Aí vejam, irmãos, agora, o autor de Hebreus vai dizer, seja, no versículo 5, a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Irmãos, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu sempre gosto de repetir aqui que Deus não é contra alguém que ganha um montante a mais. Alguém que Deus concedeu para que ganhasse bastante dinheiro. Tá? Deus disse, olha, multiplicai, né? E dominai a terra. Nós, nesse domínio, com nossa sabedoria, se o Senhor nos conceder, nós podemos ter sim. O que ele está condenando aqui, irmãos, é o amor pelo dinheiro. Veja, irmãos, constantemente nós vemos o nosso amor pelo dinheiro quando nós somos convidados a dar. Quando alguém suplica para que a gente contribua com o menos favorecido, com o pobre, ou até mesmo com a igreja, com as ações de nossa igreja. Nós vemos como nós somos apegados ao dinheiro. Mas ainda em 1 Timóteo, ainda no capítulo 6, só que no versículo anterior, alguns versículos anteriores, no versículo 6, 1 Timóteo 6,6, Paulo vai dizer assim a Timóteo, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Hoje pela manhã nós vimos em Provérbios, tá, que a sabedoria e o conhecimento do Senhor é muito mais rentável, dá muito mais lucro, e esse lucro é incomparável. O lucro da prata, do ouro, ou de uma joia, de uma pérola que você possa encontrar. Veja, lucro de fato, renda para a sua vida, retorno você vai ter, se você tiver uma vida piedosa. Um amor à vida piedosa. E o quê? E o contentamento. Que o Senhor, meu irmão, há pessoas nesse mundo todo que amam o dinheiro, amam e não conseguem ficar ricas. Caem no desespero e dizem, eu vou roubar, eu vou entrar na corrupção. Mas mesmo assim, nem roubando, aquela pessoa consegue. Nem na corrupção aquela pessoa consegue ficar rica. Não é todos, irmãos, que assim o Senhor concede. Então o apóstolo Paulo diz, a Bíblia nos diz, veja só, esteja contente com aquilo que o Senhor lhe dá. Mas, irmãos, esteja satisfeito com aquilo que o Senhor lhe dá. Eu gosto de repetir os exemplos.
Eu lembro que minha primeira casa, meu primeiro apartamento, né? Na Coab que eu comprei. Irmãos, não tinha móvel nenhum. Eu chorei com minha esposa assim. Eu digo, rapaz, que alegria. Olha onde a gente está morando. Eu disse, isso aqui é um castelo. Castelo branco mesmo, né? Eu disse, que alegria. Eu chorei assim, a gente orou. Tinha nada, eu dormia no chão. Eu lembro que estava com o presbítero Pedro e um colega nosso. Lá dentro de casa eu fiz uma comida, a gente no chão assim deitado depois de comer. Eu querendo mostrar, né, a minha mansão. E um colega nosso ficou rindo. Que foi? Ele começou a rir. Meu irmão, tu vai morar aqui, é? Ficou debochando, o presbítero Pedro olhou assim, sabe o que é isso, rapaz? Aquela pessoa ficou zombando de mim. Irmãos, eu nem me ofendi com aquela zombaria. Eu nem me ofendi. De tão feliz que eu estava. Depois nasceram minhas filhas, né? E as duas que nasceram ficavam se espremendo dentro de casa e a gente começou a orar para que Deus nos concedesse um lugar maior. E ali a Coab valorizou muito aquele lugar, coisa de Deus mesmo. Valorizou e eu vendi pelo dobro do preço. Consegui comprar uma casa. Aí eu lembro que a irmã Leidinha chegou lá em casa, aí disse, pastor, que maravilha. Eu disse, Leidinha, eu quero mais. Ela olhou para mim assim, como que dizer, eita, pastor avarento. Ela se assustou assim, eu disse, eu quero o céu agora, minha irmã. Literalmente, agora eu quero o céu. Mas veja, irmãos, o contentamento, a gente sempre quer mais. Mais. Se eu disser a vocês que eu olho para uma casa e digo, eita, eu queria trocar por essa. Eu queria que a minha fosse maior, eu queria que a minha fosse melhorzinha. É natural, irmãos. Veja, relacionamento com os irmãos. Não adulterarás. E agora, não furtarás e não cobiçarás. Vejam só, irmãos. Não cobiçarás. O apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículo 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele vai dizer aquele versículo, o 13 tão conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Tão conhecido e tão mal usado, né, esse versículo. Mas está aqui o contexto dele. O que é que Paulo tudo pode? Ele pode viver na pobreza. Ele pode viver com uma enfermidade e morrer com aquela enfermidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu vou morrer com esse montante de dinheiro, porque o meu coração ele está em outro lugar. Porque a minha morada, a minha residência eterna, fixa é em outro lugar. O meu tesouro está em outro lugar. Veja, irmãos, de maneira alguma. O que é que me motiva, irmãos, a estar contente? É que Deus nunca vai deixar os seus filhos. Deus nunca vai abandonar os seus filhos. E o texto diz que de maneira nenhuma. Certamente, irmãos, o autor de Hebreus, ou ele pegou Gênesis capítulo 28, no versículo 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ou então, ele pegou também emprestado de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Ou de Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
ou até mesmo o texto de 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 20. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o Senhor, Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa de Deus. Não tem outra coisa a não ser o autor de Hebreus dizer agora o que ele diz no versículo 6. Assim afirmemos confiantemente. Ele quer dizer aos hebreus, olha, de tudo isso que eu disse a vocês, vocês podem, confiadamente, vocês podem declarar, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? Veja, se Deus é por mim, quem será contra mim? Veja, irmãos, que conforto para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Veja, olha o que o autor de Hebreus fez. Depois das instruções que vocês receberam sobre como entrar no descanso de Deus, sobre abandonar as sombras e se devotar completamente à realidade da promessa que é Cristo Jesus. Vocês têm deveres agora para com os seus irmãos. Observe que vocês têm agora a segunda tábua da lei, no que diz respeito aos seus irmãos. Falou sobre os irmãos, falou sobre o casamento, falou sobre o nosso coração estar contente e não ser cobiçoso. Por quê? Mas por que eu devo acreditar nisso? Porque o Senhor já disse. Alguém pode dizer assim, mas espera aí, isso é uma promessa dada no Antigo Testamento. Isso não é para mim. Mas isso foi dado a Josué, pastor. Isso foi dado a Abraão. Aí o autor de Hebreus vem, irmãos, no Novo Testamento, e reproduz a mesmíssima coisa. Não aqueles que aguardavam a promessa, mas aqueles que já a vivem, como nós hoje, que temos Cristo Jesus. Olha, irmãos, o que o autor de Hebreus faz o tempo todo é colocar a superioridade de Cristo Jesus. Então vejam, se no Antigo Testamento o povo poderia crer que Deus jamais ia desamparar eles, o que dizer de nós, que somos residência do Espírito Santo de Deus? Aí, irmãos, a nossa resposta, o nosso exultar, o nosso explodir de alegria é declarar mesmo e dizer, o Senhor é meu auxílio, quem é que pode mexer comigo? Irmão, sabe uma coisa que eu aprendi? Ainda que o homem possa vir em você com ferro e lhe ferir, lhe matar, eu sair na rua hoje e alguém me assassinar, ainda que alguém no trabalho amanhã possa conseguir a sua demissão, veja, ainda que alguém possa caluniar a sua vida e manchar a sua reputação, uma coisa que eu aprendi, isso não é um dano real. Isso não é um dano real. Dano real, irmãos, é a nossa eternidade, se nós não estivermos na presença graciosa do Senhor. Aí isso sim é um dano real. Porque essa vida, nós temos visto constantemente que ela é passageira. O que nós vimos pela manhã nas pregações em Eclesiastes, isso é uma fumaça, isso é um vapor, isso não tem, quando ele diz é vaidade, isso não tem consistência não, uma fumaça, você tenta pegar ela desaparece diante dos teus olhos. Como foi que a fumaça sumiu? Você não consegue pegar, parece, a sua aparência parece que é palpável. Não! É o que é essa vida. Então, ainda que alguém consiga atingir você nessa vida aqui, isso não é um dano real. Porque a nossa maior herança, a nossa maior riqueza, a nossa paz, a nossa esperança em Cristo Jesus está numa vida futura. Ainda que nós, como vimos hoje em Provérbios pela manhã, vamos ter paz em todas as nossas veredas. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui, vocês vão ser perseguidos, mas que vocês vão ter paz. Vocês vão conseguir superar tudo isso. Ele quer dizer com isso, vocês podem declarar, Deus é meu auxílio. E quem é que pode atravessar no meu caminho? Irmãos, isso é maravilhoso. Ele deixa claro, veja, ele deixa claro as perseguições, as dores. Ele convoca os irmãos a que vivam o amor fraternal, que fortaleçam, que cuidem dos seus casamentos, da sua família.
Que vocês parem de desejar esse mundo, estejam contentes com o que o Senhor lhe deu. Ele vai dizer, ele vai confortar e dizer, confiem no Senhor. Ele nunca desamparou o seu povo. Ele não vai desamparar você. Irmãos, o que ele quer dizer é, não temas. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, não temas. É essa voz que deve ecoar na agonia do teu coração. Deve ecoar para que ela não silencie essa voz. Não tema. Tudo isso que você tem enfrentado de oposição pela profissão que você tem no nome do Senhor Jesus Cristo, por uma vida piedosa, irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele fala hoje, não temas, eu estou com você. Você está com medo de quê e de quem? Irmãos, veja, você teme o seu patrão, você teme o reitor da faculdade, você teme os seus familiares. Quando você teme, irmãos, você está desconsiderando o Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que habita em seu coração. O que o autor de Hebreus quer dizer, muito pelo contrário, viver cheio de medo, viver acuado, o aceitando o pragmatismo de viver um evangelho mais light. Muito pelo contrário, ele quer dizer, mantenham firmes a confissão de vocês, de que o Senhor é o nosso auxílio, seja no que for, e ninguém pode contra mim. Amém, queridos? Que nós possamos dormir com isso hoje, que nós possamos acordar com isso hoje, que nós possamos dizer isso para nós mesmos no nosso coração. Eu não temo o dia de amanhã com os seus cuidados. Eu tenho o Senhor como meu auxílio. É isso que o salmista vai dizer o tempo todo, irmãos. Que essa possa ser a nossa confissão real e não da boca para fora. Que Deus nos abençoe, irmãos, a viver com os nossos irmãos, a viver assim, para a glória de Deus, confiadamente nele. Amém.